E começa agora aquele momento mais apaixonante. Contamos a sua história de amor, que vai inspirar corações e acender paixões, e mostrar que no fim, cada amor é uma história única e inesquecível. Bem-vindo ao podcast do amor. Aqui, pode amar, pode contar. Hoje eu vou contar a história de um homem que se apaixonou por uma mulher dentro de um elevador, mas mandou o e-mail para a pessoa errada. E foi exatamente esse erro que mudou a vida dele para sempre. E ele começa assim: eu me apaixonei por uma mulher no elevador, mas eu mandei o e-mail para a pessoa errada. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de amor à primeira vista, mas naquela terça-feira comum, pouco depois das 8 da manhã, algo diferente aconteceu. O elevador do prédio comercial estava quase vazio quando as portas se abriram no térreo. Ela entrou. Alta, negra, linda. Usava roupa de academia, camiseta esportiva com o nome de um centro de treinamento estampado nas costas. O cabelo preso com pressa, mochila leve no ombro e aquele jeito de quem já tinha começado o dia antes de todo mundo. Ela apertou o botão do 12º andar. Eu apertei o do 10º. Durante aqueles poucos segundos de subida, aconteceu algo estranho. Nada foi dito, mas eu tive a sensação clara de que aquele momento era importante. Ela percebeu o meu olhar e sorriu. Foi rápido, simples, mas foi o suficiente. Quando as portas se abriram no 10º andar, eu saí e antes que as portas se fechassem, eu olhei para trás. Ela ainda estava lá e sorriu outra vez. Era só isso. Nenhum nome, nenhuma conversa, nenhuma chance de voltar atrás. Mas o resto do dia ficou diferente. Eu não consegui esquecer aquele sorriso. No dia seguinte, eu tentei chegar no mesmo horário e nada. Na semana seguinte, tentei de novo e nada. Eu mudei o horário do café, mudei o horário da chegada e nada. Era como se ela tivesse desaparecido completamente. Mas havia um detalhe importante: o nome da academia estampado na camiseta. Eu acho que eu ia conseguir encontrar. Naquela época, as redes sociais funcionavam de um outro jeito. As pessoas participavam de comunidades. E eu resolvi procurar uma comunidade ligada à academia. Entrei, comecei a olhar os perfis, um por um, foto por foto, descrição por descrição, até que eu encontrei alguém. Alta, negra, ligada à academia e parecia ela. Para mim era ela. No perfil havia um e-mail. Eu pensei durante uma semana inteira antes de escrever. Eu achei estranho, achei arriscado, eu achei até exagerado. Mas eu não consegui esquecer o sorriso no elevador. Então eu escrevi. Contei que provavelmente eu estava confundindo as pessoas, que eu não sabia o nome dela, mas eu precisava tentar, que eu tinha encontrado alguém no elevador daquele prédio e eu queria saber se era ela. Enviei e esperei. A resposta chegou no dia seguinte, educada, gentil e inesperada. Ela disse que realmente conhecia aquela academia, mas não era ela quem eu tinha visto. Eu tinha errado. Mesmo assim eu respondi: entendi, desculpa então. Mas eu fiquei curioso, quem é você? Era para ser apenas uma despedida educada, mas não foi. Ela respondeu de novo, disse que conhecia bastante gente daquela academia, que talvez conseguisse descobrir quem era a mulher do elevador e que se eu quisesse ela poderia me ajudar. Era exatamente o que eu queria. Mas antes mesmo de reencontrar a mulher do elevador, eu queria continuar conversando com aquela pessoa do e-mail. Nós começamos a trocar mensagens, primeiro sobre a academia, depois a gente falou do trabalho, sobre a rotina, sobre as coisas do dia a dia, até que descobrimos a primeira coincidência. Nós dois trabalhávamos no mesmo prédio há meses, só que em empresas diferentes. E ela também costumava a usar uma outra entrada, por isso que eu nunca tinha visto ela antes. Provavelmente a gente já
A gente já tinha dividido o mesmo espaço dezenas de vezes, mas a gente nunca percebeu. Alguns dias depois, nós descobrimos outra coincidência. Toda quarta-feira, no horário do almoço, nós dois tínhamos o mesmo costume. Saímos para caminhar um pouco. Atravessávamos a rua em frente ao prédio e parávamos na mesma frutaria, sempre no mesmo dia, quase sempre no mesmo horário. Depois do suco, nós dois costumávamos caminhar um pouco mais e seguimos até uma pequena praça próxima. Era tranquila, simples. E às quartas-feiras, havia um senhor tocando violino, perto de um banco antigo. Nenhum de nós sabia o nome dele, mas nós dois lembrávamos da música. Era um momento no meio da semana, sabe? Para relaxar. Para deixar a gente tranquilo, mesmo com aquela música triste, melancólica do violino, daquele homem que certamente carregava muita história por trás daqueles cabelos brancos e daquelas rugas em seu rosto. Quando nós dois compartilhamos o mesmo sentimento e pensamento, nós percebemos que talvez já estivéssemos perto um do outro há muito tempo, mas sem saber. As conversas continuavam. Ficaram mais longas, ficaram mais pessoais, mais importantes. Nós começamos a falar da infância, da família, dos medos, dos planos, dos silêncios difíceis. E mesmo sem dizer isso diretamente um ao outro, percebemos uma coisa. Era fácil conversar, como se nós já nos conhecêssemos. Algumas semanas depois, ela conseguiu descobrir quem era a mulher do elevador. Era realmente alguém ligado à academia. E realmente ela trabalhava no 12º andar. Ela me disse, se você quiser, eu posso apresentar vocês. Era exatamente o motivo daquela conversa ter começado. Mas eu demorei para responder, porque naquele momento eu percebi uma coisa. Eu não queria mais conhecer a mulher do elevador. Então eu respondi, acho que não. E ela perguntou por quê? E eu respondi, porque comecei essa conversa procurando outra pessoa, mas eu encontrei você. Dessa vez o silêncio demorou, mas quando a resposta chegou, veio com um convite. Um café no térreo, no mesmo prédio onde tudo tinha começado. Eu cheguei antes e cheguei com o coração acelerado. Como se eu estivesse indo encontrar alguém que eu já conhecia e, ao mesmo tempo, alguém completamente desconhecido. Que louco isso, né? Porque até ali, ela era voz em palavras. Era pensamento, era sentimento, mas não tinha rosto. Eu olhava toda hora para a porta. Qualquer pessoa que entrava, por um segundo eu achava que era ela. Até que foi. Eu soube, antes mesmo de ter certeza. Ela entrou e por um instante tudo ao redor perdeu o som. Eu reconheci sem nunca ter visto. Não foi pela roupa, não foi pelo jeito, foi pelo olhar. Ela me procurou e quando encontrou, sorriu. Mas não era um sorriso qualquer, era um sorriso de reconhecimento. Como se dissesse em silêncio, então é você. Meu coração disparou. De um jeito que não aconteceu no elevador, de um jeito que não aconteceu nos e-mails, porque ali era real. Eu levantei meio sem jeito, meio sem saber se eu cumprimentava com um abraço, com um beijo, com um aperto de mão, e a gente riu. Riu daquele nervoso bom. Riu como duas pessoas que já tinham intimidades sem nunca terem se tocado. Sentamos e nos primeiros segundos teve silêncio. Mas não era um silêncio estranho. Era um silêncio cheio. Como se tudo que já tinha sido dito por e-mail estivesse ali, entre nós. E então a conversa começou a fluir. Natural, fácil. Do mesmo jeito que sempre foi. Só que agora tinha olhar, tinha expressão, tinha aquele brilho que nenhuma mensagem consegue carregar. E foi naquele momento, no meio de uma conversa simples, no meio de um sorriso dela, que eu entendi uma coisa. Eu nunca estive apaixonado pela mulher do elevador. Eu só precisava daquele encontro para chegar até ela. Hoje, quase
15 anos depois, quando alguém pergunta como nós nos conhecemos, eu sempre respondo sorrindo: eu me apaixonei pela mulher errada no elevador. E ela completa: e por sorte, ele mandou o e-mail para a pessoa certa. E a verdade é que a gente nunca parou de se escolher. Aquele café virou rotina, as quarta-feiras continuavam sendo nossas, como sempre foi, suco, caminhada, o som do violino de fundo. Com o tempo vieram outros encontros, outras histórias, outras fases. Vieram dias leves, vieram dias difíceis, mas em todos eles a gente lembrava de como tudo começou. De um olhar, de um erro, de uma escolha. E hoje, quando a gente entra no elevador juntos, ela segura minha mão, sorri e diz baixinho: olha, foi aqui que você quase estragou tudo. E eu respondo: ou foi aqui que tudo começou a dar certo. E aí, vocês gostaram dessa história? Às vezes o começo não parece perfeito, né? Mas isso não significa que tá errado. Às vezes o que parece um erro é só a vida colocando tudo no lugar certo. Então, se alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria, talvez seja porque ainda não era a pessoa certa ou o momento certo. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, eu quero saber. Você acredita em coincidência ou acha que tudo acontece por algum motivo? E se você também tem uma história, manda pra gente. O e-mail está no link abaixo. Quem sabe a próxima história não é a sua, porque aqui você pode amar, pode contar.